Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós estamos aqui para estudar mais uma lição da EBD, né? Hoje nós vamos estudar a lição 7 dessa revista aqui, que fala sobre a oração. O tema da nossa revista, a nossa lição hoje é sobre oração. E começa falando que oração é ação. E aí eu parei para pensar sobre isso, né? Oração é ação. Ação dá a entender, quando a gente fala em ação, dá a entender movimento. E aí quando a gente pensa que a oração é ação e ação é movimento, significa que quando eu oro, eu tenho que ter uma atitude ativa em relação à oração. Por exemplo, se teve assim que eu entrei para o mercado de trabalho, quando eu comecei a trabalhar com 18 anos, e eu lembro que eu orava a Deus para abrir as portas de emprego para mim. E eu orava a Deus. Mas se eu orasse apenas e não tomasse uma atitude, fizesse um movimento em prol disso, para que isso acontecesse, para que Deus pudesse fazer a parte dele e eu a minha, nada aconteceria. Eu tive que sair, eu tive que ir em várias empresas, procurar emprego, deixar meu currículo, e as portas se abriram. Então, quando eu penso que oração é ação, eu penso muito isso, que quando a gente ora e a gente pede algo a Deus, há uma parte que cabe a gente. Então, o que cabe a mim fazer, eu tenho que fazer. Eu não posso deixar tudo na conta de Deus. Se eu quero um emprego, eu não posso ficar na segunda-feira dormindo até meio-dia e não ir em busca do emprego. Então, a oração, ela é movimento, ela inclui ação. Esse tema sobre oração, esse tema oração, ele é tão importante que, incrível, que os discípulos, eles caminharam com Jesus, eles estiveram com Jesus durante todo o ministério de Jesus. E eles poderiam ter pedido a Jesus um monte de coisa, não é? Estavam do lado de Jesus. E interessante que eles pediram a Jesus para que Jesus ensinasse eles a orar. Eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Quando a gente abre lá em Lucas 11, do versículo 1 até o 4, fala exatamente sobre isso, quando os discípulos pedem a Jesus para ensiná-los a orar. E aí Jesus começa a falar com eles: olha, não useis de vãs repetição, orem ao Pai, o passo a passo da oração, né? E eu quero até ler esses versículos que fala sobre oração, quando os discípulos pediram a Jesus para que Jesus os ensinasse a orar, e o que Jesus fala para eles. Está lá em Lucas 11, de 1 a 4. Então diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou. Quando orardes, dizei. Jesus começou a ensinar. Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Esse texto aqui, ele está mais reduzido, né? Do que lá em Mateus fala mais detalhadamente. Mas
mesmo aqui a gente vê que Jesus, ele coloca alguns passos importantes da oração. Primeiro, Jesus começou a oração falando: Pai, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, quando a gente ora, a gente tem que saber a quem a gente está pedindo. E Jesus começou exaltando e glorificando a Deus, reconhecendo que Deus é Deus e que o reino dele deveria ser estabelecido nas nossas vidas, né? Que Deus fizesse a vontade dele nas nossas vidas. E aí pede a segunda parte, que está aqui em Lucas, é quando a gente coloca ao Senhor as nossas necessidades. No versículo 3 dá: o pão nosso cotidiano de cada dia nos dai hoje. Primeiro a gente reconhece a grandeza de Deus, a adoração a Deus. Depois a gente coloca diante de Deus todas as nossas necessidades. E em terceiro, o Senhor falou assim: perdoa-nos os nossos pecados também, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se colocar diante de Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, sabendo que, assim como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar a quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentação, quer dizer, pedindo a Deus para nos guardar e nos livrar do mal. Então, quando a gente pensa em oração, Jesus ele colocou assim o modelo da oração. E ele frisou muito que a gente não deve fazer oração repetitiva, né? Assim como os fariseus que sempre repetiam. Então, Jesus ele frisou isso: olha, quando for orar, não useis de vãs repetições. E interessante que exatamente a oração, né, do Pai Nosso acabou sendo uma oração muito repetitiva, né? Quando Jesus, a intenção de Jesus não foi formatar uma reza para a gente ficar repetindo, mas ensinar a gente como que a gente deve fazer numa oração, como deve ser uma oração. Uma oração deve ter adoração a Deus. Uma oração deve ter arrependimento, quando a gente pede perdão pelos nossos pecados e a gente se conserta com Deus. Numa oração, a gente deve expor a Deus aquilo que a gente precisa, as nossas necessidades. Numa oração, deve haver consagração, quando a gente fala para Deus: olha, eu estou aqui, que o teu reino se estabeleça, a tua vontade eu me submeto. E quando a gente pede também a Deus o livramento. Então, o Senhor Jesus, ele colocou como a gente deve orar, como deve ser a nossa oração, os itens que a gente deve abordar, e não a gente pegar aquela oração, aquele lá do Pai Nosso, e formatar e repetir, virar uma reza. A intenção de Jesus não era essa. E aí a gente começa, né? Aí quando a gente fala de oração, eu lembro, né, que nos anos 70, 80, né? Eu me converti em 79, então eu peguei um momento assim que a igreja estava assim, um aquecimento muito grande, parecia um avivamento. Na igreja em que eu me converti, eu lembro que durante o culto, durante todo o culto, havia um grupo de irmãos que ficavam numa sala e durante todo o tempo do culto, aquelas 2 horas de culto, aquele grupo de irmãos ficavam numa sala orando essas 2 horas, só intercedendo pelo culto. E para que o Senhor, para que o Espírito Santo tocasse nos corações, para que o Espírito Santo convencesse, né, do pecado, que vidas fossem salvas. E quando era feito o apelo, eu lembro que dezenas e dezenas de pessoas iam à frente e tinham a vida transformada pelo poder da palavra de Deus.
E aí eu vejo, eu entendo quando Paulo fala, né, que o apóstolo Paulo, ele entendia a importância da oração. A gente vê muitos textos que ele fala sobre isso, sobre a oração, sobre a importância da oração. Ele orienta a igreja à prática da oração. E aí eu entendo, porque era um tempo que havia conversões em massa. Havia assim, havia o apelo e assim dezenas de pessoas iam lá na frente. Eu lembro que quando eu me converti, eu fui lá na frente e tinha muita gente também no altar comigo, aceitando a Jesus. E eu pergunto, o que mudou hoje? O que mudou hoje? Hoje a gente não vê a mesma coisa. A gente não vê nos nossos cultos pessoas se convertendo. E aí eu paro para pensar, será que a gente tem que voltar? Será que a gente está esquecendo um pouquinho dessa prática da oração? Porque a obra é de Deus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E a obra é de Deus. Então nós dependemos exclusivamente do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, ele sabia muito disso. Porque a gente vê que em Tiago 5,16 diz o seguinte, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a gente via que Paulo tinha essa consciência, porque ele orava pelas pessoas individualmente, ele estimulava a igreja a fazer, a praticar a oração e com persistência, com perseverança. E ele sempre pedia, nas cartas dele, ele escrevendo, ele sempre pedia que a igreja orasse por ele e pelo ministério dele. Então a gente entende que o apóstolo Paulo, ele tinha a consciência que sem a oração, o ministério dele estaria fadado ao fracasso. Que o sucesso do ministério dele passava pela oração. E o que eu paro para pensar é o seguinte, será que a gente está esquecendo um pouquinho disso? Será que a gente... Porque a gente corre um erro de virar muito religioso, de fazer as coisas, fazer um esboço, eu prego, enfim, preparo a minha lição para a escola dominical, as coisas ficarem no automatismo, mas se não tiver regado na oração, a gente acaba não vendo os frutos. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. E aí a gente observa, né, que nos escritos de Paulo, que a oração, ele sempre orava e a oração dele visava objetivos espirituais. A gente percebe que lá em Colossenses 1, 9 a 10, diz assim, Paulo escrevendo, por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Essa era a oração de Paulo. Então Paulo, os motivos dele de oração era para que a igreja conhecesse a vontade de Deus, os cristãos conhecessem a vontade de Deus. Paulo pedia a Deus para que desse sabedoria, entendimento espiritual e para que os cristãos pudessem viver segundo a palavra de Deus, de maneira digna e obedecessem a Cristo a ponto de agradar a Deus. E com isso dessem bons frutos.
Então a gente vê que a oração de Paulo, sempre quando Paulo pedia, né, a oração, e ele colocava para a igreja que ele sempre estava orando em oração e perseverando na oração para que Deus, né, para que a vontade de Deus fosse feita. Quer dizer, eu lembro na oração do Pai Nosso, venha o teu reino. E Paulo sempre falava que a gente não podia esquecer das ações de graças. Não é só a gente colocar diante de Deus a nossa necessidade, mas agradecer, reconhecer que o Senhor, Ele é digno de ser louvado. E aí, continuando, Paulo ele coloca que a gente não deve desistir de orar, né? Quando Paulo diz, não cessemos de orar, nós não cessamos, não paramos de orar por vós. Aí a gente percebe que dos pontos, né, que Paulo era perseverante na oração, havia constância na oração dele. Então, e eu percebo que isso é um dos segredos do ministério de Paulo, quando ele fala, não cessamos de orar por vós. Então, a oração permeava todo o ministério de Paulo. E aí eu vejo, quando a gente fala aqui do ministério de Paulo e a oração, os motivos de oração que ele colocava, a gente percebia que a oração de Paulo estava alinhada à vontade de Deus. Me faz lembrar, lá em Tiago 4,13, que diz, pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. E aí, outro texto que diz em João 15, 7, 8, que diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então eu percebo duas coisas. Primeiro, a palavra de Deus diz que muitas vezes eu peço e eu peço mal. Por isso que eu não sou ouvida, né? Por isso que eu não recebo. Ouvida eu sou, porque Deus sempre ouve a nossa oração. Mas a gente não recebe muitas vezes porque a gente pede mal. E João 15, 7, 8 diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aí eu paro para pensar aqui. Então, quando a palavra do Senhor, quando eu estou totalmente alinhada com a vontade de Deus, a palavra de Deus está em mim e eu estou alinhada à vontade de Deus, aí sim eu posso pedir e vou ser respondida porque eu estou alinhada à vontade de Deus. E Deus, Ele é soberano. Ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para a gente. A oração é uma expressão de consagração pessoal. Quando a gente vê lá em 1 Pedro 1, 15, 16, quando eu estava lendo aqui que a oração é expressão de consagração pessoal, eu lembrei quando em Pedro, né, em 1 Pedro 1, 15, 16 diz, sede santos, porque eu sou santo. Consagração pessoal me remete santificação. Então, ser santo tem a ver com consagração. Tem a ver, e consagração, falar em consagração e ser santo, passa pela oração. É impossível santificação sem oração. É impossível consagração sem oração. Então, a comunhão com Deus só acontece, só é possível através da oração. Então, a oração tem a ver com relacionamento.
E aí eu pergunto, né, para nós refletirmos, como está o nosso relacionamento com Deus? Oração é sinônimo de relacionamento. O meu relacionamento com Deus, em que grau está? Eu tenho falado com Deus, eu tenho conversado com Deus, eu tenho me relacionado com Deus através da oração? Ou a agitação do dia acaba me roubando esses momentos? E aí eu lembro também que muitas vezes, né, na nossa vida agitada, a gente até vai para o secreto, né? A gente fecha o quarto, a porta do quarto e ora ao Senhor. Mas às vezes a gente está ali orando e a gente está com o coração tão agitado, com a mente tão cheia de coisas, que a gente não tem aquela serenidade, aquela paz no espírito para orar e ouvir a resposta de Deus. Muitas vezes a gente fecha a porta, a gente ora e depois a gente sai e fecha a porta do quarto. Quando Deus quer falar, a gente não tem tempo para ouvir Deus falar. Mas a oração é uma via de mão dupla. É relacionamento. A gente fala e Deus também fala. Será que eu estou deixando Deus falar? Ou eu só falo e quando Deus quer falar eu já estou saindo, eu não tenho muito tempo. E esse relacionamento deve ser constante. Paulo enfatiza muito isso, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5:17 diz: orai sem cessar. Ou seja, eu entendo isso, que oração tem que ser constante. Oração é relacionamento. E esse relacionamento tem que ser constante com Deus. Em Colossenses 4:2 enfatiza a perseverança, falando: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Então aqui em Colossenses 4:2 fala que da perseverança, fala de vigiar e fala de ações de graça. Então, perseverar. Eu não posso desistir de orar. Eu não posso, a gente tem que... Jesus até falou do servo inoportuno, né, do amigo inoportuno, que o amigo bateu a porta para pedir alguma coisa, e se ele continuar batendo, vai ter uma hora que mesmo que o amigo não queira ir lá ver quem está batendo e abrir a porta, ele vai fazer isso por causa da perseverança e da constância. Então nós temos que ser constantes, perseverantes na oração. Vigiar e dar graça. Vigiar por quê? Lá em Mateus 26:41 diz: devemos orar e vigiar. Não só orar, mas também vigiar. Jesus falou: orai e vigiai para que não entreis em tentação. Então, oração, perseverança na oração, vigiar para que não entremos em tentação e vigiar com ações de graças, para que reconhecer que Deus é Deus, né? Agradecer. É você quando você ora com ações de graça, você está dizendo para o Senhor: olha, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor tem condições de me responder isso. Eu tive uma experiência quando eu estava buscando o batismo com o Espírito Santo. Eu tive essa experiência que eu nunca mais esqueci. Eu não tinha recebido o batismo com o Espírito Santo ainda, mas
numa certa época, né, eu buscava, e aí quando eu tive o entendimento que o batismo com o Espírito Santo era uma promessa de Deus para mim, que era a promessa, eu comecei a orar diferente. Eu comecei a perseverar na oração, orar pedindo o batismo com o Espírito Santo, mas não só pedindo, já agradecendo por ter recebido. Porque eu sabia, né, eu orava e já agradecia, falando que, Senhor, obrigada, porque o Espírito Santo é uma realidade na minha vida e um dia o Senhor vai me encher com o Espírito Santo, porque isso é promessa tua. E um dia, 12 de março, Deus me encheu com o seu Espírito Santo. E eu fui cheia, eu me senti como se estivesse no céu. É um sentimento assim maravilhoso. E eu tive essa experiência. Eu parei de ficar só pedindo algo que eu queria muito. E aí eu comecei a agradecer por algo que eu sabia que Deus iria me dar, porque eu estava orando dentro da palavra. Porque a palavra de Deus diz: ora, vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então eu falo assim: Senhor, eu sei que tu vais me dar, é promessa tua. E eu começava a agradecer a Deus por aquela experiência maravilhosa. E no dia 12 de março de 80, eu fui batizada com o Espírito Santo, né? Eu tive essa experiência e foi uma das experiências mais marcantes para mim, porque eu me sentia como... Eu orava em línguas e eu me sentia como se estivesse no céu. E eu pensava assim: se o céu for metade disso, tá bom. Que a experiência foi muito marcante para mim. E meses depois, 12 de outubro, eu passei pelas águas, fui batizada nas águas, né? Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele orava, um dos motivos de oração dele era pela unidade da igreja. E aí eu lembro que Jesus orou também por isso, né? Lá em João 17, 21 diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus também orou para que nós fôssemos um. E para quê? Qual é a importância da unidade, de sermos um? É justamente para que o mundo creia que nós que somos de Jesus, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o mundo vai crer em Jesus à medida que a igreja é unida, à medida que há unidade na igreja. E aí Paulo, ele orava sobre isso, sobre a unidade da igreja. E Jesus também falou o seguinte, que um reino dividido contra si mesmo, ele é devastado. Uma casa não subsiste, né? Dividida. Então, a unidade é essencial para que o reino se estabeleça, para que a igreja de Cristo se estabeleça. A unidade é essencial. O apóstolo Paulo orava sobre isso. Inclusive, ele usou duas metáforas, né? Ele comparava a igreja ao corpo de Cristo e também templo do Espírito Santo. Então, nós cristãos que somos parte da igreja de Cristo, nós formamos o corpo de Cristo. E cada um é membro desse corpo. E nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Antigamente, no Antigo Testamento, a presença de Deus habitava num templo físico, mas hoje o templo em que o Espírito Santo habita é nos nossos corações.
Nós somos o templo do Espírito Santo. E Paulo, ele tinha a preocupação de que os gentios entendessem que havia um só povo, que nós somos parte do corpo de Cristo, que há um só povo e que não deve haver divisão em relação a qualquer tipo de tema. Não deveria haver divisão em relação à etnia, em relação a cultural, racial, social, política. Não deveria haver divisão. Nós deveríamos ser né? Sendo um corpo, né? E Cristo é o cabeça desse corpo. Ele também orava pela missão da igreja. Eu até falei com vocês que, inclusive, Paulo pedia oração, pedia que a igreja orasse por ele, orasse pelo ministério dele, orasse pela vida dele, para que ele fosse usado por Deus. Então ele entendia que ele precisava da oração para que o ministério dele frutificasse. Então, Paulo orava pela missão da igreja. Para cumprir a tarefa missionária, Paulo ele sabia que só conseguiria através da oração. Ele poderia acessar os recursos espirituais e suprir todas as suas necessidades através da oração. E a igreja de Cristo, a igreja é de Cristo e Ele cuida da sua igreja. Então, irmãos, todas as nossas necessidades é diante do Senhor que a gente coloca. Ele cuida da igreja, Ele é o Senhor da igreja. Paulo também coloca orar no Espírito. Lá em Efésios 6,18 diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Esse texto lá de Efésios 6,18 fala da importância de orar em todo o tempo e fala de orar no Espírito. Alguns biblistas falam sobre isso, sobre a oração em línguas estranhas. Sobre esse texto, eles falam que a oração em línguas estranhas é uma forma do espírito humano interceder em comunhão com o Espírito Santo sem a interferência da mente consciente do homem. Então, o dom de línguas é usado para a edificação pessoal. A própria palavra diz que aquele que ora em línguas edifica-se a si mesmo. E é bem verdade, irmãos, que tem momentos, acredito que todos nós já passamos por momentos na nossa vida, em que a gente quer orar, mas as palavras não saem. A gente quer orar, mas o momento é tão difícil, a luta é tão difícil, que você tá tão envolvida no furacão que você não consegue orar. E aí nessas horas que nós não conseguimos orar, a gente pode lançar mão da oração em línguas. Em certos momentos não sabemos como orar. Aí o uso da oração em línguas pode ser uma ferramenta especial outorgada pelo Espírito Santo para nos ajudar nesses momentos. Então, lá em Romanos 8, 26 e 27 diz assim: o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Então é nessas horas em que as palavras faltam, em que a gente quer orar, mas a gente não consegue, a gente não acha a palavra, o Espírito Santo, nesse momento, ele nos assiste nas nossas fraquezas. E nesse momento, a gente pode lançar mão da oração em línguas, porque nesse momento o próprio Espírito Santo intercede por nós. Agora, é bem verdade que a oração em línguas, ela é para edificar a pessoa. A palavra de Deus diz que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo,
Mas para edificar a igreja, Paulo até fala, olha, para edificar a igreja é a profecia, é a palavra. E se houver línguas, que haja intérprete. Porque para edificar a igreja é importante que o grupo entenda o que está se falando. Então, a oração em línguas edifica-se a si mesma. E a profecia, como Paulo fala, né, que a profecia maior é a palavra de Deus, é a Bíblia, é a profecia suprema, né, ela edifica a igreja. Então, irmãos, vamos a cada dia buscar a Deus, um relacionamento mais profundo com Deus, e que a gente possa, a cada dia, subir mais um degrau nessa caminhada de santificação, de comunhão com Deus, e aprender mais a orar segundo a vontade de Deus. Deus abençoe os irmãos. Graça e paz.